tio falava assim, primeira vez que ele encheu o tanque, caraca, tô preocupado. E eu, por quê? Eu nunca enchi esse tanque, deve estar todo enferrujado do meio pra cima. Meu Deus! Eu nunca esqueci dessa Sério piada. mesmo? Ele falou isso. Mas a gente acabou de descobrir de onde veio a tua programação do tanque vazio. Eu ando com tanque vazio porque é mais eficiente pro carro. Não tem nada a ver com essa programação. Essa é a racionalização que você dá pra ela, mas só pode ser essa programação. Eu tenho certeza que o tanque não tá enferrujado, Marina. Mas não interessa. A interpretação, a coisa ficou gravada lá. Não é bom encher o tanque. Programação mental. Quantos anos você tinha? Supernatural. Hã? Claro que eu era criança. Então. Será que é isso? Uau. Será? Com certeza! Brincando, você acabou de descobrir. É assim que... esse paradigma. Essa consciência é o primeiro passo para mudar o paradigma, é a consciência. Hoje nós vamos falar sobre programação financeira. Como que a tua mente foi programada para funcionar com relação a dinheiro. Acabamos de começar o assunto da maneira mais ridícula. Mas é exatamente. Mais perfeita! As programações mais ridículas que você imagina já estão na tua cabeça e tu nem sabe. Foi muito perfeito isso. Foi falar de abastecer o carro. Marina acabou de reclamar que eu não gosto de abastecer o carro. Eu tô mudando essa programação, sabia? Ótimo. Eu não paro em casa se o tanque não estiver cheio. Eu paro ali no posto antes de voltar para casa. Ainda mais que no Cobra, se eu encher demais, ele vaza. Se eu encher de menos, ele fica sem gasolina. Tem que sempre dar uma abastecidazinha. Falando de programação com relação a dinheiro, vamos falar sobre programação com relação ao saber. O Bob Proctor falava assim, existe uma grande diferença entre saber e fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Uhum. Se as pessoas fossem conscientes disso, elas não simplesmente se comprometeriam a fazer coisas que elas não são programadas a fazer. Por exemplo, a pessoa fala para a outra, você fala para mim, abastece o teu carro sempre. Aí eu ia virar para você e falar, não, eu não vou abastecer sempre porque eu fui programado a não abastecer o carro. Se você tivesse essa consciência. Se eu tivesse essa consciência. Vou dar outro exemplo. Reserva 10 a 20% da tua renda para crescer para você para o futuro, para o teu eu do futuro. Todo mundo sabe que isso é básico, todo mundo sabe que isso é lógico, todo mundo sabe que faz sentido. Perfeito sentido na teoria. Mas por que ninguém faz? Se as pessoas tivessem a consciência de que elas não foram programadas para fazer isso, elas simplesmente diriam, adorei essa dica, mas eu não fui programado para fazer isso. Tipo assim, eu já sei que eu não vou fazer porque eu não fui programado para fazer isso. Exatamente. E aí vem como é que eu reprogramo a minha mente para fazer isso. E é esse o assunto de hoje. Estamos indo para Orlando. Isso. Porque lá vai ter o red carpet do reality dos brasileiros. Se você está gostando desse reality cast, imagina um filme inteiro contando a história real e resultados reais de brasileiros aqui nos Estados Unidos que mudaram a vida deles, a carreira deles, a vida das famílias deles e de seus clientes, porque começaram a trabalhar na carreira financeira. Esse é o reality dos brasileiros que nós lançamos no ano passado e hoje vai ter o red carpet. Mas enquanto a gente chega lá, primeira a gente vai exibição em Orlando do Isso reality. Mesmo. Enquanto a gente chega lá, a gente vai falar sobre esse assunto da tua programação mental. As finanças têm mais a ver com o teu comportamento e tua programação e teus paradigmas do que com relação a saber as planilhas, os investimentos, onde colocar o dinheiro. Tudo começa no que como você foi programado. Mas um dos livros que a gente está lendo e usando como base para esses conceitos é o The Secrets of the Millionaire Mind, do Harv Eker. T. Harv Eker. Pausa. Aquele livro é assinado por ele? Aquele que a gente tem? Autografado? É. Onde você pegou esse livro autografado por ele? Num dos congressos que ele estava. Você foi no Millionaire Mind? Isso. Num dos intensivos que ele estava, ele assinou. Eu não fui. O que ele fala? Mais ou menos o que a gente está falando aqui, só que ele não usa programação, ele usa blueprint, money blueprint, que é como se fosse assim, a planta baixa da tua relação com as finanças. Como a tua casa foi criada dentro da tua cabeça a respeito de dinheiro. Mas é mais fácil entender programas, né? É software. Muita gente não é engenheiro, tem mais. É o programa dentro do teu computador. É o app do teu celular, vamos dizer assim. Faz de conta que quando a pessoa fala dinheiro, o teu cérebro ativa diversos aplicativos, como se fosse uma pasta de aplicativos. Pum, 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 pum. Alguns vão te dar ansiedade, alguns vão te dar felicidade, alguns pensamentos vão ser relacionados a gastar dinheiro, comprar, alguns relacionados à escassez.
E, de acordo com como você está hoje com a tua vida financeira, você pode ter programas positivos relacionados a ter oportunidades de negócios, a atrair dinheiro, a criar dinheiro, a fazer dinheiro, a ter riqueza, a criar prosperidade, por aí vai. Mas, como é que eu sei como eu fui programado? Observe os resultados. Se a pessoa está sem grana, está endividada, ou se ela vive ganhando e gastando tudo que ela ganha, ou se ela está numa situação em que dinheiro causa ansiedade, tudo isso são resultados. Isso são sintomas. Não é porque... eu vejo muito isso assim. Quando eu estou atendendo um cliente e a pessoa fala, eu estava até conseguindo guardar, mas aí furou um pneu, gastei tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo no cartão. Eu estava até conseguindo guardar, mas aí a minha tia ficou doente lá no Brasil, eu tive que ir para o Brasil, gastei tudo que tinha. Eu estava até conseguindo guardar, mas aí... tarará, tererê, tererê. Ela está achando que a causa da falta de dinheiro dela são as circunstâncias. São essas circunstâncias, mas não são. Não. Essas circunstâncias são manifestações da raiz. O T. Harv Eker usa esse exemplo, muito bom. 2 exemplos muito bons que ele usa. Um desses 2 vai servir para você entender. Né? Um é a questão do fruto e da raiz. Você está reclamando do fruto, tá querendo mudar o fruto, não adianta lá querer pintar a fruta, fazer... Você tem que mudar o que está invisível, a raiz, o que está por baixo. E o outro exemplo que ele dá, que eu acho melhor ainda, e tem a ver com essa questão de programa, é que é como se você tivesse... O seu resultado é uma página que você imprimiu. Tá ali, imprimi a página, tá escrito isso aqui, o resultado. Aí você não gosta do resultado, aí você vai lá na página, impressa, apaga aquilo que você quer, escreve em cima e imprime de novo. E aí sai igual, mas gente, mas eu já apaguei na página, como que tá igual? Porque tá vindo do programa, não tá vindo do papel, não tá vindo ali da impressora. Ali tá só mostrando o resultado baseado no que tá programado. Você tem que ir lá de volta no programa, corrigir no programa para a página sair impressa como você quer. E com relação a resultados, nós vivemos num mundo de causa e efeito. Tudo é resultado. Dinheiro é resultado. Quanto tem na tua conta é resultado. A tua saúde é resultado. Relacionamentos são resultados. Os teus relacionamentos são resultados. O teu peso é resultado. Tudo é resultado. Por exemplo, você está ouvindo a gente talvez um pouco fã, um pouco com resfriado. Por que esse resfriado veio? Resultado. Passamos a semana inteira passada em Cabo, não cuidando tão bem da saúde, matando umas células de anticorpos com álcool, né, tentando limpar tudo com álcool. Aí acontece o quê? Os anticorpos morreram. A primeira gripe que entrou no corpo não teve como ser vencida. Enquanto eu estou com resfriado, meu corpo está criando mais anticorpos. Resultado. Eu sempre fico doente? Não. Fiquei doente porque eu sei exatamente o quê. Passei uma semana sem cuidar de mim, sem priorizar a saúde. Você foi pro cruzeiro com os meninos onde você manteve a sua dieta, exercitou todo dia e não ficou doente? Voltei zerado. Então, esse é questão de resultado. Mas aí eu tenho que analisar as raízes, as causas que estão gerando os resultados que eu não quero. Não gosto da minha situação financeira, então assiste esse episódio que a gente vai te ensinar a identificar a sua programação financeira. Tudo que você faz é feito com programação. O nosso cérebro é criado para reduzir energia, o gasto de energia, economizar energia. Para fazer tudo automaticamente, o máximo possível. O que muita gente não sabe, não sei se você lembra, a gente falou na Ciência da Riqueza, que o cérebro é um dos órgãos do ser humano que mais gasta energia. Tanto é que quando você está estudando, ou fazendo uma palestra, ou fazendo algo novo, até suado você fica. Eu fico cada vez que eu vou dar fica até palestra. cansado de tanto pensar. Então, o cérebro gasta muita energia. Para ele não ficar pensando demais, ele gera programas que ele executa na hora que ele sabe que tem que executar. Por exemplo, você está dirigindo o carro, o teu cérebro joga esses programas aí para o teu corpo inteiro operar automaticamente a direção do carro. Outro exemplo, eu vou fazer a minha barba. O meu cérebro criou o programa de como fazer a barba. Todo mundo nem pensa nisso, mas provavelmente faz a barba do mesmo jeito todo dia. Sim, você toma Pega banho... aquela Gillette, faz a sequência ali idêntica. É que eu não faço barba, então eu não me identifico. Então tem metade das pessoas assistindo aqui são mulheres também, não se identificam com fazer barba. Mas elas escovam o dente. Mas tomar banho, você para prestar atenção nas próximas, 3 vezes que você toma banho, se você não sempre ensaboa o mesmo lugar primeiro, faz tudo na mesma ordem, demora o mesmo tempo no banho. Eu já reparei, já sei direitinho. É
o que é a sequência. É um programa. Agora, quer mudar o programa? Tenta fazer isso com a outra mão. Você vai ver o teu cérebro gastando muito mais energia. E aí você não quer, porque ele é desconfortável. E aí o que você faz? Você volta para a mão. Volta imediatamente porque é confortável, porque exatamente, não gasta energia. Para não gastar energia. O exemplo de fazer a barba eu gosto de usar porque eu troquei. Eu comprei uma nova Gillette. Que eu vi é uma Gillette mais afiada, uma lâmina só, para fazer a barba sem gerar aqueles sem irritação. Excelente. Mas nas primeiras semanas aquilo ali me cortou o rosto inteiro. Porque eu não sabia operar a Gillette, o meu programa estava operando com um tipo de Gillette. Quando eu troco a Gillette e faço os mesmos movimentos, corta tudo. Uma das coisas que a gente tem que entender é, esses programas se instalaram na tua mente quando você era criança. Na tua juventude, na tua infância, quando a criança nasce, ela tem que observar o ambiente ao redor dela. E ela tem que absorver aquilo ali, porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Ela não pode questionar o que os pais fazem, o que desde o tempo das cavernas. Né? Se aquela criança questionar o que a tribo dela fazia, eles jogavam ela para fora da tribo e ela morria. Então ela tem que se adaptar com quem está ao redor dela. E a programação vem de forma verbal, de modelação, que é verbal é aquilo que você ouve. Modelar é quem você observa fazendo certas atividades. E também de acidentes ou incidentes que marcaram. Situações que deram trauma. Ou por serem legais e engraçadas, ou por serem traumáticas mesmo. O que você ouvia quando você era criança? Todo rico é ladrão. Todo rico é ladrão. Eu não ouvia isso, mas isso é exemplo. O dia que eu ganhar na loteria, eu vou comprar um jatinho. Um jatinho, essa eu ouvi. Essa tu ouviu, sabe por isso que eu falei. Todas essas frases foram faladas. Tudo isso é... Não foram faladas por maldade, foram faladas simplesmente porque as pessoas ao teu redor falavam ela. E na maioria das vezes, não foram nem faladas a título de um ensinamento. Olha, tô te dizendo aqui que é assim, né? São faladas numa conversa, são escutadas assim pelas crianças, os adultos falando, não estão falando nem diretamente com elas, mas vão ficando e vão marcando. Marcante tem, na vida da pessoa. Tem certas coisas que são culturais, por exemplo, essa questão de rico ladrão é muito cultural do Brasil, por causa da corrupção, como é enraizada no Brasil. Vou te dar uma frase que me atrapalhou na vida. Quando o cara trocava de carro e comprava um carro bacana, um carro top, sempre eu via a frase, deve estar fazendo alguma coisa errada, olha o carrão que fulano comprou. Essa frase me fez sentir culpa quando eu comprei a McLaren. Eu não gostava de andar na McLaren pensando assim, vão achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. O que vão pensar a meu respeito? Porque era uma cultura brasileira, é uma cultura que eu trouxe. Não tem nada a ver com o carro, não tem nada a ver com o valor. O carro era o carro que eu queria ter e eu tenho condições de ter, certo? Mas eu tive que refrasear isso e reprogramar minha mente. Sabe como? Tendo a consciência de que aqui nos Estados Unidos, quando eu saio com a McLaren, a galera quer tirar foto. Admira, parabeniza, quer mostrar para os filhos, para os netos. Elas elogiam aquele carro porque elas gostam de ver pessoas que têm sucesso. Enquanto que na cultura brasileira, sucesso normalmente se associava, pelo menos na minha infância, com maracutaia. Na nossa geração era com algum tipo de maracutaia. Algum tipo de coisa errada o cara está fazendo para ele ser rico. Isso aí foi implantado. Frases verbais. Modelagem. Segundo ponto, modelagem. Coisas que você via ao teu redor. Quer ver uma grande forma de modelagem? Novela da Globo. Gente, eu não tenho nada contra a Globo. Mídia em geral, né? Mas a novela gera uma modelagem absurda nas pessoas. Por quê? Pode observar como é a história dos ricos nas novelas. A vilã sempre é a rica e a mocinha sempre é pobre. Exatamente. Aí o vilão perde tudo. E o mocinho pobre fica rico. Ou consegue tudo o que queria. É assim que tem que ser. Quem é rico tem que perder tudo. Olha só a modelagem que gera. Era rico, agora tô com medo de perder. Exato. Não quero ficar rico. Não quero ficar todo rico no final das contas já. Porque eu vou perder tudo. Porque eu vou ser avarento e vou morrer sozinho. Isso tudo vem nas novelas, nas programações ali, modelagem. As pessoas ao nosso redor. Quem estava com você quando você era criança? Na minha família, meus pais. E também as babás, as pessoas que meu pai contratava, que normalmente vinham do interior, os professores, e essas pessoas... Qualquer figura de autoridade, a criança está completamente aberta. Ela está modelando. Agora, ouve essa, porque acabou de vir para mim, eu nunca pensei dessa maneira. Tá? Isso aqui é inédito, pensamento inédito no Reality Cast.
Porque a gente está falando dessa questão de figura de autoridade e de como a gente é influenciado na infância. E eu acabei de pensar que para nós imigrantes, quando a gente imigra para cá para os Estados Unidos, aquelas pessoas que estão aqui há mais tempo servem como essa figura também. Oh my God, isso mesmo. E aí a gente olha e ouve também como uma maneira de autoridade, essas pessoas que estão mais aqui, me diz como que funciona, me diz como é que é, me diz o que eu tenho que fazer. E você ouve aquilo com basicamente a mesma abertura que uma criança ouve um pai, um professor. Perfeito. E o que é que está sendo propagado muitas vezes na comunidade brasileira? Ah, você chegar aqui, meu filho, vida na América não é fácil não. Vai ter que trabalhar. Aqui é pra ralar. Vai ter que trabalhar na construção. Aqui vai ter que trabalhar na construção. Vai ter mulher na limpeza. Gente, eu me lembro, não sei se você se lembra, uma vez a gente estava em Massachusetts e a gente foi almoçar na Fogo de Chão com os Zimmers e o Saraiva lá e tal. E do nosso lado sentou uma mesa e assim, tava muito perto, eu não pude evitar ouvir a conversa. Então eu identifiquei que era uma família que tinha acabado de chegar. Sim. E estavam justamente nessa conversa. Ouvindo as dicas. Ouvindo as dicas. E olha que eles estavam almoçando na Fogo de Chão. Então, teoricamente, estavam num ambiente de prosperidade. Mas o que é que aquela família que já estava aqui há não sei quanto tempo ficava falando pro outro? Você vai acordar 4 horas da manhã, você vai trabalhar até não ver o dia terminar, vai ser muito duro, vai ser muito... Só falando de dificuldade. Vai ter que pagar o preço, aquela coisa. Todo mundo aqui tem que pagar o preço. Eu não quero... E você não tem que pagar o preço. Você não tem que pagar o preço. Disse que tem que ter preço para ser pago? Porque olha só, pagou o preço. Isso é uma coisa outra frase que a gente ouve. Você tem que trabalhar duro. Duro, isso. Trabalho digno é trabalho árduo. A recompensa vem para quem trabalha duro. Essa é outra programação que a gente modelou dos pais, dos avós, ou até mesmo dos brasileiros imigrantes aqui. Que você tem que avaliar todas essas coisas, colocar isso tudo no papel para identificar isso me serve ou não. Porque na realidade as maiores fontes de riqueza estão nos negócios, nas empresas, e os negócios das empresas são os modelos de geração de renda mais alavancados que existem. Com menos esforço e mais resultado. Eu já tenho a reprogramação para quem acha que trabalhar duro é o que vai ficar rico. Se fosse verdade que trabalhar pesado e trabalhar duro é o que gera riqueza, toda garçonete ou garçom já seria rico. Todo mundo que carrega brique na construção tava milionário. Multimilionário. Para você que quer mudar, o que eu fiz foi pegar um journal e escrever o que a gente vai ensinar agora. Fiz todos esses exercícios aqui por escrito. Tem que ser. Não adianta fazer só na sua cabeça. Quando você escreve, você tira da consciência e põe no papel. Você materializa aquilo. É meio que tirar da minha mente, tirar do meu passado e escrever aqui no papel. E agora eu posso encarar aquele problema ou aquela programação e mudar. Sim. Porque ela é tangível. Ela fica tangível quando você escreve. Você pode até... Vamos falar dos passos que eu vou até dar uma... Então, o primeiro passo é consciência. O primeiro passo é consciência. Você tem que identificar esses programas que estão rodando ali embaixo. E não é tão simples quanto dizer assim, então, peraí, deixa eu pensar quais são os meus programas. O que eu ouvi na minha infância, o que eu presenciei que pode estar me influenciando. Se você fizer uma pergunta assim tão direta, às vezes você não consegue lembrar. A memória não vem à superfície de cara. Então, eu chamo essa fase assim de investigação. Comece a lembrar, não necessariamente das frases que você ouviu, mas de como que era o ambiente na sua casa, ao seu redor, a atitude das pessoas em relação a dinheiro e a riqueza. Então, antes de mais nada, você passou por dificuldades financeiras? A sua família passou? Você vem de uma família que experimentou prosperidade ou experimentou escassez e dificuldades e teve que lidar com esse tipo de situações? Como que era? Você passou... Era uma coisa estável o dinheiro na sua casa? Ou seja, sempre foi a mesma situação? Ou você viu altos e baixos? Você viu momentos de alta prosperidade com momentos de escassez? De repente, uma família que tinha um business que quebrou e depois voltou e tudo mais? Sim. Começa a lembrar desse ambiente que a partir daí você vai lembrar. Lembrar, e aí a dica do Gustavo, no lembrar, não fica só lembrando na sua cabeça, começa a escrever. Traz pra realidade na tua vida hoje. Traz pra realidade. Traz pro presente, né?
E vai lembrando, na minha casa era assim, a situação foi essa, meu pai minha família era dona de negócios. Essas eram as frases que eu ouvia. E aí você vai começar a lembrar, e você escreve, eu lembro que meu pai sempre dizia que ele construiu esse negócio do zero, pererê, parará. Vai. Foi muito trabalho para chegar aqui. Exatamente. Tudo que você ouvia. Tudo. As pessoas que você admirava, as pessoas ao teu redor que você lembra. E esse processo, gente, não é um processo que acontece da noite pro dia. Você não vai conseguir fazer isso esse uma sentada. Esse processo de trazer para consciência, às vezes, vai levando tempo. Então você tem que andar com esse caderninho ali perto de você por um tempo. Sim. Porque uma hora você vai estar tomando um banho e, caraca, lembrei dessa história. Exato. Vai lá e quanto mais você exercita o lembrar e o investigar, ele às vezes vem para você num momento completamente aleatório. E aí você tem que lembrar de escrever isso. Pense nos seus sentimentos. Pense especialmente, tente identificar sentimentos. Quando se falava de dinheiro na minha casa... O que falava? Eu via meus pais conversando sobre dinheiro, eu via eles planejando, fazendo budget, fazendo orçamento. Eu nunca vi isso na minha casa. Eu vi eles brigando em relação ao dinheiro. Eu vi eles se apoiando em relação a metas financeiras. O que é que você viveu, ouviu e presenciou? Perfeito. Na sua infância? Consciência é o estágio 1. Estágio 2. Estágio 2 agora é quando você identificar, obviamente, principalmente as crenças limitantes, os programas negativos, agora você tem que questionar. Porque quando você tinha 3 aninhos de idade, aquilo entrou no seu subconsciente inquestionado, inquestionável. Verdade absoluta. Verdade absoluta. Agora você pega aquela crença, por exemplo, todo rico é ladrão, e questiona. Começa a questionar. Fala, peraí, mas isso é um fato, verdade absoluta das milhões de pessoas ricas nesse mundo, são todos ladrões? Só de você se perguntar fica ridículo. Isso. Né? E também as coisas que aconteceram na tua família. E experiências que você teve. Do passado, por exemplo, a minha situação familiar era super difícil. Ela ainda é da mesma forma hoje? Meus pais, infelizmente, não tiveram oportunidade. Você está tendo oportunidades, você está num lugar onde existe oportunidades, aí você começa a questionar isso. Exatamente. Dizer assim, eu achava que tinha que trabalhar demais para ter dinheiro, porque foi o que eu vi do meu pai. Mas eu vejo pessoas hoje que têm sucesso sem ter tanto esforço físico. Sim, pessoas que têm sucesso e têm equilíbrio e conseguem usufruir das suas coisas e que não precisam sacrificar o tempo com a família. Fazem escolhas melhores. Fazem escolhas melhores. Então entenda que o tempo passou, o lugar mudou, o ambiente é outro e aquelas coisas que aconteceram no seu passado não tem que ser verdade e definir o que acontece para você hoje. É igual quando você era criança e acreditava em Papai Noel. Espero que você não acredite mais em Papai Noel, mas em algum momento você questionou. A gente devia ter falado assim, aquela verdade. Produção, coloca assim, se tiver crianças com menos de 10 anos assistindo, tirem da sala para os próximos minutos. Porque os adultos crianças não assistem e não acreditam em Papai Noel, mas ele existe. Então vamos lá. Quando você ficou adulto, você questionou e duvidou e tirou aquela crença que Papai Noel existe. Mas eu lembro que quando eu era criança, até ver o Papai Noel era real. Quando você acredita, é real. Então, a parte de questionar é isso. É trazer daquilo ali, perdoar o passado, perdoar as pessoas, se libertar daquela história. Se tem uma coisa que não adianta é ficar com raiva do seu pai, da sua mãe, do seu tio, de quem estava em volta de você por ter falado aquilo. Porque eles também foram influenciados. E eles fizeram o melhor que eles que eles podiam com a informação e com a preparação que eles tinham naquele momento. Eles estavam. Então assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que me libertar daquilo ali. E agora eu tenho que repaginar ou reprogramar. Se eu acreditava que todo rico é ladrão e eu quero ficar rico, eu vou agora criar uma afirmação que repagina a minha mente. Todo rico faz bem pro mundo. Os ricos fazem bem pro mundo. Riqueza me permite generosidade. Isso. Riqueza me permite ajudar as outras pessoas a mim também, a minha família, e a realizar os meus sonhos. Posso dar um exemplo prático meu? Uma das frases que me limitava a gerar riqueza era achar que para ficar rico alguém tinha que perder. Não sei de onde veio, mas eu tinha esse entendimento programado na minha mente. Tinha que pegar, se aproveitar de alguém para poder enriquecer. Enriquecer estava associado com alguém perder.
E a reprogramação que eu fiz foi: ninguém precisa perder nada para eu ficar mais rico. Muito pelo contrário, para eu ficar mais rico, eu tenho que enriquecer mais pessoas. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais rico eu fico. Mais rico eu fico. Quanto mais bem para o mundo eu faço, mais próspero eu fico. Quanto mais valor e serviço eu trouxer para o mercado, mais sucesso e mais riqueza e prosperidade eu vou ter. Isso é repaginar uma crença limitante. Eu tenho que buscar as frases que trazem isso. Eu tenho que também aprender a modelar as pessoas que eu vejo que estão tendo sucesso nas áreas que eu quero ter sucesso. Porque agora eu vejo que tem brasileiro que tem sucesso nos Estados Unidos. E eu tenho, essas pessoas, eu tenho a escolha de modelar essas realidades, essas vidas. O que eles fazem, o que elas fazem, como que eu faço para fazer igual. Então, eu estou repaginando aqueles pensamentos e aquelas crenças limitantes. E detalhe, tudo isso por escrito. Até você ter as frases que você carrega com você o tempo todo. Posso dar um exemplo? Ó, eu não planejei, tá? Mas eu lembrei agora. Se eu conseguir tirar do meu bolso. Eu ando, é um aprendizado que eu tenho, com isso na minha carteira. As minhas afirmativas mais importantes estão aqui, ó. Eu sou um money magnet. Eu sou um imã de dinheiro. Eu gosto mais de falar em inglês porque eu acho mais bonito. Money magnet. Eu sou um money magnet. Eu atraio dinheiro e sucesso o tempo todo. Isso é uma frase. Quando eu pego na minha carteira, eu falo essa frase para mim mesmo. Ou em voz alta ou em pensamento. Quer ver outra aqui, ó? Eu inspiro multidões. Eu atraio líderes empreendedores para trabalhar comigo o tempo todo. Isso aqui são as duas afirmativas que eu uso diariamente. E eu escrevo no meu journal do iPad todo dia, mas eu ando com ela na minha carteira, no meu bolso. Porque eu chego em casa, eu guardo a carteira na gaveta. Eu saio de casa, eu ponho a carteira no bolso. Toda vez que eu pego nessa carteira, sabe o que eu lembro? Que eu sou um money magnet e que eu atraio dinheiro e sucesso o tempo todo. Sabe o que eu lembro? Que eu inspiro multidões e que eu atraio líderes empreendedores de sucesso para trabalhar comigo o tempo todo. Eu só trabalho com empreendedores de sucesso. E aí eu aprendi também a andar com dinheiro no bolso. Isso aqui é uma coisa que às vezes eu fico com pouco, às vezes eu fico com menos. Então eu coloquei um monte de notas de 100, porque eu adoro o cheiro da nota de 100. Eu coloquei na minha carteira. A nota de 100 tem um cheiro diferente das outras notas? Tem, porque ela é nova, ela é sempre mais cheirosa. Então eu tenho esse dinheiro que eu ando no meu bolso. Por quê? Porque isso me lembra riqueza e prosperidade. Quando eu pego nessa carteira, eu lembro riqueza e prosperidade. Posso concluir com uma frase, com um pensamento? Primeira vez que eu coloquei esse dinheiro na minha carteira, sabe o que eu pensei? Que talvez você esteja pensando aí no assistir esse episódio. E se roubarem a carteira? Ai, meu Deus. Aí sabe o que eu respondi pra mim mesmo? Ver a bolsa. Sabe o que eu respondi pra mim mesmo? E se daí? Eu atraio dinheiro e sucesso o tempo todo. Se roubarem, vem mais. Quem roubou precisa daquela grana. Ele que seja abençoado com dinheiro. Eu entrego e ainda digo pra Deus que foi pra ele. Foi doação. Foi doação. E aí eu recebo mais. Eu repaginei isso. Gente, tudo tem que ser repaginado. Tem que ser pensado. E tem que ser consciente. Hoje é automático. Eu ando com isso automático no meu bolso. Mas não foi automático desde o primeiro dia. E não vai ser automático igual quando eu comecei a cortar o rosto com a Gillette nova. Até hoje ela será automática para mim e eu consegui desfrutar de uma experiência melhor. Sim. Ó, dá para concluir aqui, não dá? Não. Porque eu ainda quero falar. Ai, meu Deus, vamos chegar em Orlando falando. Vai, não tá conclui. Então, do caminho. Fecha, amarra com um laço de ouro. É um processo. Hoje você aprendeu um método. E é um método que você vai usar. Não quero para sempre, não é para você se dizer, mas Marina, quer dizer que eu nunca vou conseguir mudar, vou ter que ficar fazendo isso para sempre? Não, você vai mudar no nível de consciência que você tem hoje e dos programas que você conseguiu identificar hoje. Você vai aplicar esse método e você vai mudar sim, e você vai ter resultados com isso sim. Mas fatalmente você vai atingir outros níveis e esses outros níveis vão revelar outros limites e outros programas que precisam ser reprogramados. É só uma questão de tempo. Tá? A gente nunca chega no final. Na hora, se você bate num teto, por exemplo, que você não consegue fazer mais do que 100 mil.
E aí você quebra esse teto porque você mudou certos programas. Daqui a pouco você bate num teto, sei lá, de 500 mil. 100 mil por dia? Ou por mês ou por ano? Eu deixei aberto para depender da pessoa aí. Tá Por bom. hora. Por eu hora. Não sei. Muito bom. Aham. Deixei em aberto, né? Mas você bate em tetos de limites, por exemplo, usando o exemplo de um limite de renda, que você vê, nossa, por que eu não consigo passar desse nível de renda? Tem programas ali que estão te travando. E aí a pergunta não é por que eu não consigo, é como eu faço para mudar. Como eu destravo esse próximo level do videogame. Exatamente. Então fique muito, muito bom nesse processo, porque você vai usar ele pro resto da vida. E sendo muito, muito bom nisso, você quando chegar na hora que você falar, olha, bati num teto aqui, tem um programa para ser reprogramado. Vou já vamos passar lá, dele. tira o papel e caneta e vamos em cima dele. É isso aí. Galera, vamos terminando por aqui. Se você gostou desse episódio, se inscreve no nosso canal, compartilha com outras pessoas. A coisa que eu mais gosto é quando você compartilha o que você está assistindo lá nas suas stories do Instagram. Exatamente. E tag o Gustavo e a Marina. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. Olha a produção aqui.